Dois jogadores de suma importância na história do Palmeiras devem se despedir da torcida contra o Fluminense. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Como eu sempre peço para você que está aí do outro lado, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante para nós. A gente precisa muito do seu reconhecimento como like, ou se for dar dislike, diga o porquê vocês estão dando dislike, que é assim que nós vamos chegar para mais palmeirenses, tentando melhorar o nosso conteúdo, ou até mesmo tentando ser abordado por vocês pelo like. É um carinho que vocês estão dando para nós aqui que estamos desse lado, tá bom? Peço por gentileza também para você, se puder, compartilhar no grupo do WhatsApp e comentar, que é muito importante, principalmente esses dois jogadores que tiveram uma história brilhante no Palmeiras, porém, aparentemente, estão se despedindo do Palmeiras contra o Fluminense no próximo jogo, aliás, o último jogo do Campeonato Brasileiro. Então vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre esses dois jogadores. O primeiro, saiu uma matéria que inclusive é do GE, e é assinada pela Camila Alves, é o Dudu, que provavelmente já tem o seu endereço certo, que é o Cruzeiro. Nós já falamos há um tempo atrás aqui sobre a insatisfação do Dudu relacionado ao banco de reserva, e provavelmente isso daí já está fermentando mais ainda, né? Principalmente depois da última partida, com a sua fisionomia. Ele declarou, demonstrou, né, através da sua aparência, de que realmente não está feliz, principalmente por ter entrado o Lázaro. Agora, esse braço de ferro, quem perdeu foi o Dudu, né? A gente sabe que ele é melindroso, a gente sabe de tudo isso, e a gente sabe que ele não está rendendo também. Vale lembrar que o Dudu não está rendendo o que talvez o torcedor palmeirense gostaria que ele rendesse, e até mesmo a comissão técnica. Mas a gente olha para a direção do Palmeiras e a gente olha como se livrar do Dudu, né? Na verdade, eles estão querendo se livrar do Dudu pelo alto salário que ele recebe, e talvez essa é a melhor alternativa, ele indo para o Cruzeiro. De verdade, cara, eu fico com um pouco de dor no coração, apesar de entender que o ciclo do Dudu talvez esteja se encerrando no Palmeiras, mas por ele ter tido tantas conquistas e tanto carinho. Mas a forma como aconteceu a última especulação realmente fez com que algumas coisas ali não ficassem legais, principalmente com a direção. E quando a Leila Pereira veio a público dizer que estava tudo bem, para mim foi apenas para apaziguar as coisas, mas na verdade não tem nada legal, né? Isso prova até mesmo depois dele ter postado com o Gagliotti, elogiando o Gagliotti, que as coisas realmente não estavam encaixadas, e a gente sabe como trabalha Abel e como trabalha Leila Pereira. Eles são muito juntos, muito conchavam, né? E provavelmente isso daí faça com que o ambiente do Dudu não esteja legal. Dizem que é um dos jogadores que eu falei ontem no Twitter, que a comissão técnica tá querendo muito trabalhar com jogadores que não querem ficar no Palmeiras ou não estão satisfeitos. Inclusive, algum desses jogadores, eles entraram em atrito verbal, não de violência, mas de discussões mais acirradas com a comissão técnica. Não sei se é com o Abel, mas é com a comissão técnica. É algum deles ali, realmente alguns jogadores entraram em discussão. Talvez seja o Dudu e o Rony, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu acredito que um desses aí sejam esses dois. Pelo mau rendimento, talvez eles não estão satisfeitos com eles, estão externando na comissão técnica. Eles têm que jogar bola. A comissão precisa de jogadores que realmente joguem bola. Independente se o Abel Ferreira está indo bem ou não, eu acho que o Abel Ferreira precisa rever alguns conceitos realmente dele também, mas a gente sabe que esses jogadores não estão rendendo. Isso é fato, né? Tá muito claro para nós olharmos e analisarmos aqui. Mas vamos para a reportagem do Dudu, depois a gente vai falar um pouco sobre o Rony. Dudu deve fazer despedida do Palmeiras contra o Fluminense no Allianz Parque. Reserva desde que voltou de lesão, o camisa 7 nem saiu do banco contra o Cruzeiro, equipe que tentou contratá-lo em junho e pode terminar como seu próximo destino. Lembra que eu falei que o Alexandre Matos se reuniu com a organizada do Cruzeiro para tentar chegar num acordo para que o Dudu pudesse ir para lá? A gente sabe essa aproximação de Dudu com o Alexandre Matos, e eu acredito que o fim do Dudu realmente vai ser no Cruzeiro. Tá muito bem desenhado, né? Já saíram rumores novamente, então, de verdade, cara, ele que vai ser feliz. Se ele quer ir pro Cruzeiro novamente, vá ser feliz lá e seja feliz, jogue bola, né? Se foca no futebol e talvez lá ele possa ter mais oportunidades, porque aqui provavelmente ele não vai ter mais oportunidades. As oportunidades que ele tinha, ele já teve. E aparentemente, de verdade, desde que o Abel chegou,
o Abel não gosta de jogadores com a característica do Dudu, que joga apenas espetado, né? O Abel Ferreira gosta de jogadores como o Rony, que nós vamos falar aqui, que cuspiu na cara do Abel. Num bom sentido, eu tô falando uma certa traição, vamos falar assim. Imagine que Dudu apenas assistindo o jogo do Palmeiras e Cruzeiro no banco de reserva, no Mineirão, viralizou aquela imagem, né? Imagine só como que ele estava ali no banco de reserva. Um retrato incomum para um camisa 7 acostumado a estar em campo no momento de decisão. Nesta última década do Verdão, mas que foi apenas um coadjuvante na última partida. Realmente, né, cara? E tá aqui falando sobre essa matéria, embora o Abel Ferreira tenha despistado ao dizer que ninguém vai embora se não quiser, o mais provável é que Dudu faça sua despedida pelo Palmeiras neste domingo às 4 horas da tarde no Allianz Parque contra o Fluminense. Aliás, é a despedida do Palmeiras no ano, né? E é um ciclo que foi muito vitorioso, muito vencedor, mas eu acredito de verdade que está se chegando ao fim, né? Tudo que aconteceu, todo aquele desenho, realmente o Dudu está praticamente aí dando adeus à Sociedade Esportiva Palmeiras, infelizmente, pelo fato de tudo que tem acontecido aí nos últimos meses. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se você acha realmente que a possibilidade do Dudu sair para o Cruzeiro é a melhor que tem. E houve algumas notícias de que o Dudu vai embora de graça, tentei apurar. Falaram que é impossível com essa direção algum jogador sair de graça. Algum valor o Palmeiras vai receber. Então, só para deixar claro, tá? A informação que eu tenho não é que o Dudu vai sair de graça, muito pelo contrário. O Palmeiras quer receber uma quantia pelo Dudu, independente qual seja, mas uma quantia vai ser recebida, tá bom? Porque muita gente me perguntou, inclusive o Diego Firmino, eu não tô tirando os méritos do Diego, tá? Mas eu fui apurar porque vieram me perguntar se o Dudu ia sair de graça, que não acham certo. Tentei apurar dentro do Palmeiras, falou que é inviável pro Palmeiras algum jogador sair gratuitamente para outra equipe, tá bom? Mesmo com o empréstimo, que ele falou sobre o empréstimo, mas o empréstimo o jogador vem, depois volta, então não faz sentido. A pessoa quem disse, não sou eu, tá? Mais uma notícia aqui, ó, é que o Grupo City atravessa Cruzeiro e prepara a proposta para contratar o Rony do Palmeiras. Então o Grupo City é mais um dos times que estão atrás do Rony. Quando eu falo sobre o Rony é um caso mais complicado, porque é um jogador mais jovem, que teve as oportunidades, foi importante na história do Palmeiras também, mas ele não está rendendo de forma nenhuma. E o Abel Ferreira, ao contrário que faz com o Dudu, dá oportunidades pro Rony. O Rony é um dos jogadores que tem mais oportunidades na equipe, mesmo no banco de reserva, como titular também. Então, o Rony eu não sei por que ele tá reclamando de estar no banco de reserva, porque ele não tá conseguindo jogar bola. Aí o empresário dele enche a cabeça dele, aconteceu aquele fato dele não ter ido pro vestiário, isso caiu muito mal no grupo, o Abel Ferreira deu uma chamada nele, a comissão técnica deu uma chamada nele, e provavelmente ele está de saída também. A gente falou que ele não tá satisfeito nem com a torcida, que tá ovacionando ele negativamente, e nem com o seu rendimento dentro de campo. Agora ele que poderia realmente jogar bola, só isso. E a gente vê as narrativas do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não fala mais do Rony como já falou um dia. E é engraçado, né, cara, que alguns jogadores que ele quis que ficasse, hoje trabalham contra ele. É estranho, né, cara? O ser humano realmente é muito esquisito. O Rony discutiu também, é um dos que discutiu com a comissão técnica pelo seu mau papel, mau desempenho, e é um jogador que tá dando problema extra-campo com a comissão técnica. Nós queremos jogadores que realmente trabalhem dentro de campo e fora de campo. O time do Palmeiras, na verdade, tá tendo alguns entreveros ali com a comissão técnica, e isso não tá legal, né? E a gente tem que resolver primeiro essa questão para depois conseguirmos ir para 2025 com um time bem produtivo. Talvez seja o ciclo de alguns jogadores realmente desgastado. Parece aquele casamento que tá realmente ao fim e eles não querem dar o braço a torcer um pro outro, que acabou o amor. Essa é a grande verdade. Acabou o amor entre Abel e Rony, Abel, Dudu, Abel e alguns outros jogadores. Poderia falar que o Zé Rafael, eu acho que o Gustavo Gomes, esses jogadores aí, Mike, alguns jogadores aí talvez já estejam no ciclo final da sua carreira. Mas falando um pouquinho sobre essa matéria, futuro
a curto prazo no Palmeiras. Os gols de Estevão, que salvaram o Palmeiras, não é o mesmo que está acontecendo com o Rony. O Rony não faz gol. Há quanto tempo ele não faz gol? Né? E é um jogador que, se tiver oportunidade, chegou a hora do adeus do Rústico. Um caso do Rony é o camisa 10, que para mim é um absurdo, né? Não marca gol desde agosto. E diante do Cruzeiro não foi acionado por Abel Ferreira. Uma cena raríssima. Em 4 anos, o português na academia de futebol não o colocou. Lembrando que eu falei, ele não está legal com a comissão técnica. Houve uma certa discussão e a gente apurou. Não é briga, é discussão. São coisas diferentes. Senão vem alguns aí falam que eu tô falando que tá tendo brigas no Palmeiras. Discussão, normal, acontece. Mas existem alguns jogadores que levam pro pessoal, outros jogadores que resolvem ali e entram dentro de campo e resolvem, né? Na última semana o Cruzeiro consultou as condições de negociação do Rústico, que tem vínculo até 2026 no Palmeiras. O Santos também foi outro que sondou o atleta. Agora a gente tem a notícia aqui, e essa matéria é assinada pelo Matheus Martins Fontes. Tem um cara aí, um trouxa aí que fala que eu trago notícias, sou Zé Fontinha. Cara, eu dou o nome. Quando eu falo que a notícia é minha, beleza, mas eu dou o nome dos repórteres aqui. Procurem eles, então reclamem com eles. Eu não duvido que o City esteja procurando o Rony. O Rony é um jogador característico que talvez ele possa jogar em alto rendimento aí em algum clube dos Estados Unidos, por exemplo, vai. Do MLS, vai. Eu acho que as características do Rony fazem com que isso daí possa ser possível, né? Não sei qual é o time, não tá falando aqui o time, porém tem time do Japão, a gente sabe que eles têm time em todo canto aí espalhado pelo mundo, né? Agora resta saber aí o Bahia, né? Então a gente resta saber aí qual clube que está interessado no futebol do Rony. E fico por aqui, gostaria do comentário de vocês e muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Valeu!